React, a diferença de um estado para uma variável normal, né, tradicional do JavaScript dentro do React, é que toda vez que o estado muda, todo o componente aqui, ele é renderizado de novo. Ou seja, tudo que tem dentro dele aqui, tirando o HTML, né, tudo que tem antes do HTML é praticamente criado do zero. O HTML ele não é criado do zero, porque o React ele tem um algoritmo que a gente chama de algoritmo de reconciliação para entender se precisa ser recriado alguma parte do HTML ou não, até para ele não ficar perdendo performance. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque todo o código que a gente tem aqui dentro da nossa função, né, que é o nosso componente, por exemplo, se eu colocar aqui um console log, oi, certo? O que vai acontecer? Toda vez que um desses parâmetros aqui que a gente tem no estado, né? Por exemplo, se o usuário mudar aqui o input de busca, mudar a página, ou esse array de attendees mudar, todo o código que tem aqui dentro, por exemplo, esse console log, vai executar de novo. Então, o que acontece? Se eu quero fazer uma chamada para a API, por exemplo, fazer aqui um fetch lá para dentro da minha API, para buscar os dados, né, e tudo mais, eu não posso colocar esse fetch aqui dentro do componente, na raiz, né, do componente. Por quê? Porque esse fetch ele vai acabar executando várias e várias vezes toda vez que esse componente aqui sofrer alguma alteração em algum estado. E é por isso que o React ele tem um carinha que a gente chama de use effect. O use effect no React é uma forma da gente disparar uma função somente quando a gente quiser. E esse somente quando a gente quiser é basicamente determinado a partir do segundo parâmetro que a gente passa para o useEffect, que é um array. Esse array ele pode conter ou não algumas variáveis. O que eu quero dizer com isso? Se eu colocar dentro desse array aqui a variável page, que é um estado, basicamente o que o React vai fazer é disparar esta primeira função aqui, esse primeiro parâmetro, que é uma função, toda vez que o atributo page, que o estado page, mudar. Se aconteceu qualquer mudança em outro estado, como search ou attendees, isso aqui não vai executar de novo. Isso aqui é muito legal a gente entender nesse formato. E aqui a gente pode usar o page, né? Porque a gente quer usar ele para paginação. Eu vou, basicamente, aqui dentro, fazer um fetch. E aí, por que eu botei o page aqui? Porque toda vez que o usuário trocar de página, eu vou fazer esse fetch de novo, porque eu vou lá na API buscar novos dados da página. E aí, aqui no fetch, primeira coisa que a gente vai passar é HTTP localhost 3333. Por que 3333? Porque isso aqui é a porta que a gente está usando lá no nosso backend. Ó, aqui no server, ó, porta 3333, tá? E aí, aqui, a gente vai passar barra. E aí, vamos pegar qual que é aqui a rota para a gente obter a lista de participantes. Então, aqui, attendees, ó, get event attendees. Então, essa aqui é a rota para a gente pegar os participantes de um evento. Ela, basicamente, é da seguinte forma. Ela é barra events. Aqui eu preciso do ID do evento. E aí, qual o ID de evento que eu vou utilizar? Como a gente ainda não criou aqui no front-end uma interface para a gente navegar pela lista de eventos, eu vou pegar o ID de um evento específico. Então, lá dentro do back-end, a gente vai encontrar aqui, se você pegou essa API em Node, né? Aqui dentro de seed, você vai ver que aqui em cima eu deixei um ID, ó, Event ID. Se você está com outra API em Java, Python, C# ou qualquer coisa assim, provavelmente quando você desenvolveu a API, você criou pelo menos um evento, né? E cadastrou alguns participantes. Então, pega o ID de algum evento que você tenha no banco de dados. Perfeito? Então, aqui agora a gente vai botar este ID. E aí, por último, barra attendees. Isso aqui, teoricamente, é o suficiente para a gente retornar os participantes aqui. Inclusive, se eu copiar esta URL aqui e abrir ela dentro do meu navegador, olha só, ela traz aqui uma lista de participantes. Deixa eu só formatar aqui, ó, olha só. Ela traz aqui os 10 primeiros itens, né? Porque é paginado, então os 10 primeiros participantes aqui deste meu evento. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro do fetch, eu vou dar um ponto then, porque isso aqui é uma promise, né? Ele demora para responder. E aí eu vou fazer um response.json, que basicamente converte o resultado dessa resposta, né, em JSON. E basicamente você pode ver que aqui o resultado que ela retorna é em JSON, né? Então a gente faz esse mapping aqui dentro. E aí por último, ponto then, eu vou ter a minha lista aqui, né, que eu vou chamar de data mesmo. E aí agora, dentro aqui de data, eu vou ter basicamente, ó, um objeto, né, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Então meu data ele é isso aqui, ó, ele é um objeto. Dentro eu tenho uma chave attendees, que é o meu array de participantes em si. Então se aqui eu der um console log no meu data, a gente teoricamente deve ver a mesma coisa que a gente está vendo aqui dentro. Vamos lá. Aqui a gente vai estar cheio de erro no código. Tá vendo aqui embaixo?
ó, porque a gente tem que melhorar algumas coisas, né? A gente excluiu algumas coisas aqui do código e não otimizou elas, então logo eu vou melhorar isso. Mas, teoricamente, se eu salvar isso aqui agora, a gente pode vir aqui na minha aplicação, inspecionar, console, e olha ali, a gente tem aqui o nosso objeto. Dentro eu tenho attendees, que é a minha lista de participantes, e ali dentro eu tenho todos os participantes que estão vindo lá do back-end. Só que agora eles não estão sendo exibidos aqui na interface. Por quê? Porque em nenhum momento eu estou atualizando o valor desse estado. Então, se eu vier aqui, ó, set attendees igual a data.attendees, que é basicamente esta lista de participantes que está vindo aqui, ó, de dentro do meu console log, e aqui ele está aparecendo o console log aqui dentro porque eu estou com uma extensão chamada console ninja, que é bem legal porque ela mostra o console log aqui dentro, mas não é obrigatória, né? Se eu salvar isso aqui agora, ó, salvo, olha lá, já está aparecendo aqui agora a minha lista de participantes.